Nunca pensei que uma simples ida ao porão pudesse mudar minha saúde aos 80 anos. Era um dia nublado de março e o ar tinha cheiro de terra molhada. O silêncio era tão profundo que se podia ouvir as velhas tábuas do chão rangendo sob os pés. Eu só fui lá embaixo porque minha esposa me lembrou. Você realmente precisa arrumar aquelas caixas. Afinal, ainda tem algumas coisas da sua mãe lá dentro. O baú era pesado, coberto pelas manchas do tempo, como uma maçã velha. Eu o abri e comecei a vasculhar o conteúdo. Fotografias de casamento, cartões postais amarelados, fitas perfumadas com lavanda e, de repente, um pequeno envelope, cuidadosamente guardado dentro da Bíblia da família. Nele, para o Jorge, quando os tempos ficarem difíceis. Meus dedos tremiam. Dentro havia uma nota e um recorte de um jornal antigo com uma receita. A caligrafia era da minha avó. Eu a reconheceria entre 1000. E no final havia uma nota. Beba em março e novembro e seu coração te agradecerá. Quando você passa dos 70, seu corpo se sente como uma casa velha. Ele range, geme e às vezes simplesmente fica em silêncio, até que de repente o chão cede sob seus pés. Eu não percebi isso imediatamente. No começo eram apenas pequenas coisas. Era difícil levantar da cadeira, meu coração parecia estar acelerado depois de uma xícara de café e minhas pernas pareciam feitas de chumbo. Eu me disse, bem, idade não é algo para se surpreender. Teimosia, isso é o que nunca envelhece. Mas em algum momento comecei a sentir medo. Tudo começou quando parei de sair para comprar o jornal. Eu moro a apenas 2 quadras do quiosque, mas chegar lá parecia uma luta, como se eu estivesse subindo uma ladeira. Uma vez, eu escorreguei bem na porta da frente, e meu coração disparou tanto que eu não consegui respirar por 1 minuto. Foi quando pensei pela primeira vez, e se eu não conseguir voltar na próxima vez? À noite, eu não conseguia dormir. Sempre me acordava com o som do meu coração batendo como um tambor dentro de mim. Antigamente, eu conseguia subir até o 2º andar sem perder o fôlego, mas agora me pego parando em cada degrau. É difícil colocar em palavras, mas parecia que meu sangue havia engrossado, como melado, como se não estivesse fluindo, mas pressionando de dentro, lutando para passar pelas minhas artérias. Meu peito estava apertado, como se alguém tivesse colocado uma pedra bem no meio do meu externo. A pressão subia e descia. Eu sentia um zumbido nos ouvidos e flashes na frente dos meus olhos. E na minha mente havia ansiedade e fadiga. Cada dia começava com um suspiro. Consegui sobreviver a mais uma noite. Então, e agora? Olhei para mim mesmo no espelho e não reconheci a pessoa que me encarava. Meu rosto estava cinza, meus lábios pálidos e meus olhos pareciam sem vida. Era como se tudo dentro de mim tivesse se apagado. O médico da clínica era cerca de 30 anos mais jovem que eu. Ele estava definitivamente certo ao falar sobre colesterol, estatinas e a necessidade de ficar de olho nas coisas. Mas não havia vida em suas palavras. Eu não queria apenas sobreviver. Eu queria respirar fundo novamente, como fazia quando ia pescar com o João em 84, quando estávamos tão animados que quase viramos o barco. Comecei a temer que eu poderia simplesmente desaparecer sem dor, mas também sem sentir que ainda estou vivo. E naquele momento, quando tudo dentro de mim estava silenciosamente desistindo, eu encontrei aquele envelope. Ou talvez ele tenha me encontrado.
Segui as instruções dos médicos com diligência. Comprei uma caixa de comprimidos com um nome complicado e os tomei rigorosamente no horário. Eu experimentei alguns efeitos colaterais. Às vezes, meu estômago ficava irritado e, em outras ocasiões, minha cabeça parecia confusa. Após um mês, eles me enviaram novos comprimidos para um acompanhamento. Disseram que esses seriam mais suaves. 2 meses depois, houve outra mudança. Não se preocupe, vamos encontrar o certo, disseram. Mas eu estava preocupado. Eu reformulei completamente a minha dieta. Eu eliminei a manteiga, quase eliminei o sal e joguei fora o pão branco. Agora, todo o café da manhã é o mesmo: aveia feita com água, meia banana e uma xícara de chá verde. Eu sentia que não era mais uma pessoa, mas sim uma cobaia de laboratório, recebendo rações diárias de comida. Mas as coisas não ficaram mais fáceis. Meu coração continuava a enviar sinais através de uma dor maçante, pressão, falta de ar e sono inquieto. Eu fui ao cardiologista. Nós verificamos os vasos sanguíneos. Estágio inicial de aterosclerose. É relacionado à idade. Mantenha seus níveis de colesterol sob controle e tente não se estressar. É fácil dizer não se estresse quando parece que alguém está apertando seu peito. Eu até comprei os suplementos que o farmacêutico recomendou: coenzima Q10, óleo de peixe e arroz vermelho. Os frascos são coloridos, os nomes parecem impressionantes, mas meu corpo se sente como se estivesse em silêncio. Ou, para ser mais preciso, fraqueza. Todas as manhãs começavam com um punhado de cápsulas. Minha esposa olhava com preocupação, perguntando se eu estava assumindo demais. Mas eu só queria me sentir vivo novamente. E você sabe, é como gota a gota. Isso desgasta a sua paciência. Em algum momento, percebi: chega, eu não acredito mais. Nem em pílulas, nem em novos esquemas, nem em promessas. Eu estava sentado à janela, observando a primeira folha da primavera cair da árvore, e senti meu ânimo desmoronar. Então me lembrei daquela nota. Ela estava ali na prateleira todo esse tempo, entre a Bíblia da família e uma fotografia da vovó Helena. De repente, senti-me atraído por ela, como se uma voz do passado estivesse dizendo: tente, vovó Ellen. Ela tinha mãos pesadas e uma voz suave. Ainda me lembro de como ela se sentava na cozinha, com as pernas encolhidas, vestindo um avental xadrez que cheirava a sálvia seca e pão fresco. Nós estávamos vivendo em uma antiga casa de campo, nos arredores do estado naquela época, e toda primavera a vovó organizava o que ela chamava de limpeza da família. Ela dizia isso com firmeza. O inverno está profundamente enraizado em nosso sangue. Precisa ser purgado. Nós nunca discutíamos. Ela tinha um pote especial. É um recipiente de vidro com uma tampa de rosca. Ele estava guardado no armário inferior, onde o vinagre geralmente ficava. Dentro havia uma infusão turva com um cheiro forte de alho e limão. Me fez torcer o nariz, mas a vovó insistiu: beba, João, e seu coração cantará, não chorará. Ela costumava despejar uma colher da infusão de ervas em uma xícara, adicionar água morna, às vezes mel, e eu a bebia com os olhos fechados. Depois eu corria para brincar no quintal, sentindo como se algo quente dentro de mim estivesse me protegendo. Naquela época, eu não entendia o que ela estava fazendo. Só com o passar dos anos percebi. A vovó não estava curando doenças. Ela estava afastando-as de nós. Eu me lembro de como, no inverno,
Ela esfregava óleo de alho no meu peito e colocava compressas de mostarda em mim. Ela preparava água com limão e nos dava pela manhã para ajudar a circulação do sangue. Ela me ensinou que o remédio mais poderoso cresce no chão e não em uma prateleira. E eu reclamava: "Vovó, você é como uma bruxa." E ela riu. Eu só lembro do que ajudou meu pai. E ele ajudou o dele. Está no nosso sangue. E aqui estou eu, um velho, sentado na cozinha, lembrando como eu bebi aquela bebida das suas mãos. Sobre a mesa está uma nota, amarelada pelo tempo, com sua caligrafia. E de repente percebi: a vovó estava falando sério. A primavera é um tempo de renovação, e isso vale para o coração também. Fiquei sentado por um bom tempo refletindo sobre essa anotação. A caligrafia estava um pouco borrada, mas ainda legível. 3 limões, 4 cabeças de alho, um pedaço de gengibre fresco, 2 colheres de sopa de mel, 2 colheres de sopa de azeite de oliva. Esmaque tudo, despeje água morna e deixe em infusão durante a noite. Beba 50 ml em jejum, na primavera e no outono. Li isso cerca de 5 vezes. Foi estranho, como se estivesse tendo uma conversa com minha avó, apenas através do tempo. Eu tinha limões, eu também tinha alho. Eu tive que procurar gengibre. No supermercado, uma jovem vendedora perguntou se eu estava planejando cozinhar algo asiático. Eu ri e disse: "Não, eu só quero lembrar da minha avó." Quando cheguei em casa, lavei os ingredientes, descasquei o alho e cortei o limão com a casca, conforme as instruções. Cortei o gengibre em fatias finas, coloquei tudo no liquidificador, adicionei mel e óleo. Quando liguei, um aroma forte e intenso preencheu a cozinha, como se o próprio ar tivesse se tornado mais revigorante. O que eu obtive foi uma mistura espessa, de cor verde dourada, salpicada com pedaços de polpa de limão. Eu despejei a mistura em um pote e deixei descansar durante a noite, conforme indicado. De manhã, eu estava hesitante, realmente hesitante. Olhei para o pote como se fosse uma poção que poderia me salvar ou arruinar meu humor por um bom tempo. Mas algo no cheiro me lembrou da minha infância. Aquela luz familiar da cozinha, uma caneca com a borda azul e as palavras da vovó. O sabor não é a coisa mais importante. O que importa é que o sangue ganha vida. Eu derramei um pouco no copo de shot. A cor me lembrou a terra da primavera após a chuva. Eu respirei fundo e bebi. Sentiu como uma coceira na minha garganta, semelhante a uma boa cidra. Meu estômago deu uma reviravolta, mas quase imediatamente a clareza se instalou. Não euforia, não. Parecia que alguém tinha limpado os vidros internos. Eu não sabia se isso ajudaria, mas naquele momento senti que estava fazendo algo. E não era apenas seguir um plano, era de memória, do coração. Assim começou minha manhã, e assim começou um novo capítulo. O primeiro dia passou sem nenhuma maravilha em particular, mas à noite percebi que fui à loja sem parar nenhuma vez. Eu fui com calma, mas caminhei de forma constante e sem falta de ar. Quando voltei, instintivamente coloquei a mão no peito e, pela primeira vez em muito tempo, não havia nem peso nem pressão opressiva ali. Apenas uma leve e quente pulsação, como um eco distante. Pensei, coincidência? No segundo dia, as coisas ficaram mais interessantes. De manhã, como de costume, tomei minha dose. Queimou um pouco mais do que da primeira vez. Comi aveia, saí para fora e, de repente, senti que podia respirar melhor. O ar
parecia mais profundo, mais limpo. Até os cheiros estavam mais intensos. Um arbusto de lilás florescendo perto da casa, pães fresquinhos da padaria do vizinho. Eu fiquei ali, respirando profundamente, sem conseguir me saciar. À noite, senti uma leve fadiga, mas não aquela pesada que geralmente me derruba no sofá. Apenas o cansaço normal relacionado ao trabalho. Era como se meu corpo estivesse me lembrando. Você conquistou algo hoje, bom trabalho. No terceiro dia, tudo mudou. Acordei sem despertador. Minha mente está clara e meu corpo se sente leve, como se eu tivesse 20 anos. Olhei para minhas mãos. Estão firmes. Minha pressão arterial está estável. Há um silêncio no meu peito. Um silêncio calmo e nobre, como uma tarde à beira do lago. Mas o mais importante é que senti a fé voltar. Não em milagres, mas em mim mesmo. Acredito que posso cuidar do meu corpo e ajudá-lo. Eu andei pela casa, fiz um chá e até liguei o rádio pela primeira vez em muito tempo. Não me irritei com o barulho, a luz ou mesmo com meus próprios pensamentos. No quinto dia, comecei a acordar mais cedo e a dar caminhadas pelo bairro. Percebi que meu rosto estava mais saudável. Minha esposa disse: "Você está fazendo algum tratamento?" Eu apenas sorri. Eu queria mencionar a receita da minha avó, mas guardei isso para mim por um tempo. Pela primeira vez em muitos meses, comecei a planejar não apenas o meu dia, mas também a minha semana. E tudo começou por causa desse potinho com limão e alho, junto com o que eu um dia considerei palavras vazias do passado. Quando comecei a notar os primeiros resultados, não apenas comemorei e esqueci sobre isso. Eu queria entender o que exatamente funcionava. Por que uma combinação tão simples de limão, alho, gengibre, mel e óleo tinha um efeito tão poderoso enquanto os comprimidos não ajudaram por meses? Comecei a ler. Perguntei ao meu filho, que é professor de biologia, e ele me explicou de forma simples e acessível, exatamente como eu pedi. O alho se mostrou um verdadeiro tesouro. Ele contém alicina, uma substância que dilata os vasos sanguíneos, reduz os níveis de colesterol ruim e afina o sangue. É a viscosidade do sangue e as artérias estreitas que dificultam o fluxo sanguíneo normal. E o alho limpa gentilmente e gradualmente essas obstruções como um desentupidor de canos. Além disso, faz isso sem produtos químicos e sem sobrecarregar o fígado. O limão é um poderoso antioxidante. A casca e o suco do limão são ricos em vitamina C e flavonoides. Essas substâncias protegem as paredes dos vasos sanguíneos de danos, fortalecem-nas e também ajudam o fígado a quebrar as gorduras, que assim não se acumulam nas artérias. Meu filho disse: eles literalmente lavam o que é desnecessário por dentro. Gengibre é um velho amigo do coração. Ele melhora a microcirculação sanguínea, aquece por dentro e ajuda a reduzir a inflamação nos vasos sanguíneos. Além disso, como se descobriu, ele ajuda o corpo a lidar com o estresse, o que também afeta o coração. Então, não é apenas para dar sabor. Contém enzimas, vitaminas do complexo B e minerais. Nutre o corpo, apoia o sistema imunológico e fornece uma energia leve e vibrante, diferente da proveniente do açúcar. Mais importante ainda, evita que a bebida seja agressiva. Une os componentes, criando uma mistura equilibrada. O azeite de oliva é uma fonte de gorduras saudáveis. Ele ajuda na absorção de substâncias ativas, suaviza os efeitos do limão e do alho, e também reduz a inflamação nos vasos sanguíneos, protegendo-os de microdanos. A propósito, sem gorduras, a vitamina C
é absorvida de forma menos eficaz, mas quando combinada com o azeite, elas funcionam juntas como uma orquestra. Quando aprendi tudo isso, até me arrependi de não ter prestado atenção antes. Vivemos em um mundo onde o natural parece ingênuo, mas, na realidade, é apenas ciência sem a embalagem. E eu pensei, minha avó não sabia nada sobre alicina ou flavonoides, mas ela sabia o que funcionava. E agora eu também sei. Quando percebi que a receita realmente funcionava, decidi escrevê-la precisamente como em um laboratório. Devo admitir que, da primeira vez que fiz, eu apenas fui no olho, como minha avó costumava fazer. Agora, quero que qualquer pessoa consiga recriar este remédio sem dúvidas ou confusões sobre as medidas. Aqui está a minha receita exata, testada não apenas para o sabor, mas também para como me faz sentir. Ingredientes: 3 limões inteiros, preferencialmente orgânicos, com casca. 4 cabeças grandes de alho, não dentes, mas cabeças inteiras. Um pedaço de gengibre fresco, do tamanho da sua palma, cerca de 100, 120 gramas. 2 colheres de sopa de mel natural, líquido, não pasteurizado. 2 colheres de sopa de bom azeite de oliva, extra virgem, prensado a frio. 1 litro de água morna, não fervendo, cerca de 40 a 45 graus Celsius. Como preparar? Lave bem os limões e branquear em água fervente para remover qualquer revestimento de cera, se presente. Corte-os em gomos, removendo as sementes, mas deixando a casca, pois ela contém a maior parte das propriedades benéficas. Descasque o alho. Se o gengibre for novo, você pode pular a parte de descascar. Basta lavá-lo bem com uma escova. Bata limão, alho, gengibre, juntos até obter uma pasta. Adicione mel e azeite e misture bem mais uma vez. Transfira a mistura para um pote de vidro grande. Adicione água morna. Cubra com uma tampa, mas não muito apertada, e deixe em infusão em temperatura ambiente durante a noite. Pela manhã, coe a infusão através de um pano de queijo ou uma peneira. Você pode descartar a polpa ou usá-la como marinada para peixes, pois o aroma é incrível. Despeje o líquido em uma garrafa e armazene na geladeira. Como tomar? Consuma 50 ml, cerca de 3 colheres de sopa, todas as manhãs, 20, 30 minutos antes das refeições. O curso dura 3 semanas. Depois disso, faça uma pausa de uma semana e você pode repeti-lo. Você pode beber frio ou ligeiramente aquecido, mas não quente, para evitar matar as enzimas. O ideal é tomá-lo em jejum, para que seu corpo consiga absorver imediatamente todos os ingredientes ativos. Eu costumava beber de uma xícara pequena como um ritual. Eu inspirava, bebia e expirava. E todos os dias eu dizia, obrigado, Ana. Não importa o quão bem essa bebida funcionasse para mim. Quero deixar claro, não é mágica e não é para todo mundo. Este produto é poderoso e precisa ser manuseado com respeito. Quero dizer respeito, não de forma descuidada. Eu cometi alguns erros no começo e agora sei o que evitar. O primeiro erro foi exagerar na dosagem. No início pensei, se isso ajuda, então que ajude mais rápido. Aumentei a dose para meia taça. No dia seguinte, me senti enjoado e com uma sensação pesada no estômago. Consumir grandes quantidades de alho e limão é um verdadeiro desafio para o revestimento do seu estômago, especialmente em jejum. Portanto, falando estritamente, não mais do que 50 ml por dia. E não aumente a quantidade, mesmo que você sinta que o efeito é fraco. Ele se acumula com o tempo. O segundo erro
é beber com o estômago vazio se você tem um estômago sensível. Se você tem gastrite, úlceras ou apenas um estômago irritado, é melhor começar com uma colher de chá após uma refeição, em vez de antes. Treine seu corpo gradualmente. Ou pelo menos beba água para ajudar a descer, em vez de engolir tudo de uma vez. Não se torture. O terceiro erro é combinar isso com medicamentos. Eu estava tomando anticoagulantes e não percebi que o alho tem o mesmo efeito. Meu médico confirmou mais tarde que ele pode potencializar o efeito, o que pode ser perigoso. Certifique-se de consultar seu médico, especialmente se você estiver em medicação a longo prazo. Só porque é natural, não significa que seja seguro quando combinado com outros tratamentos. Quem deve evitar isso? Pessoas com úlceras estomacais ou gastrite na fase aguda, aqueles que são alérgicos a mofo, frutas cítricas ou alho. Além disso, indivíduos que estão tomando anticoagulantes devem se manter afastados. Mais uma coisa, essa bebida não substitui a medicação. Ajuda, apoia e purifica. Mas se seus vasos sanguíneos estiverem severamente entupidos ou você tiver problemas sérios no coração, não é uma varinha mágica. Isso faz parte do autocuidado geral. Não é um substituto para a terapia. E o mais importante, ouça seu corpo. Ele vai te avisar quando estiver bom e quando for demais. Eu levei 3 dias para encontrar meu equilíbrio perfeito. Algumas pessoas precisam apenas de uma colher de chá. Depois que comecei a compartilhar essa receita com amigos, recebi uma avalanche de feedback. Pessoas da minha idade, aquelas que já se acostumaram com uma rotina diária de remédios e restrições, de repente sentiram que podiam recuperar um pouco do controle. E a melhor parte é que podiam sentir os efeitos não em um ano, mas em apenas alguns dias. A primeira a responder foi a Evelyn, uma velha amiga da minha esposa que tem 76 anos. Ela disse: "Estou tomando seu remédio herbal há apenas 5 dias e ontem, pela primeira vez em 6 meses, consegui lavar a janela sozinha. Minhas mãos não estavam tremendo. Minha respiração estava estável e, acredite ou não, minha pressão arterial estava em 130/80. Eu fiquei até um pouco surpreso. Pensei que o medidor de pressão estivesse quebrado. Então Frank ligou do clube dos veteranos. A voz dele era alegre, como se ele tivesse 60 anos em vez de 81. Sabe, Jorge, eu costumava ser cético, mas minha esposa insistiu. Agora eu espero por esse momento todas as manhãs com uma bebidinha. No 6º dia, percebi que a sensação nos meus dedos voltou. Eles não estão mais frios ou dormentes. Eu pensei que era artrite. Acontece que a circulação sanguínea melhorou. Louise, uma enfermeira aposentada, me escreveu uma nota com uma letra que eu mal conseguia ler. Você trouxe minha avó de volta para mim, Jorge. Minha avó costumava fazer uma bebida assim e a chamava de tônico de sangue. Eu já esqueci como é o cheiro, como queima a garganta, como se a vida estivesse voltando. Obrigado pela memória. Eu até recebi uma carta de um rapaz jovem, neto de um dos meus conhecidos. Ele escreveu: "O vovô começou a acordar mais cedo. Está contando histórias de novo durante o jantar. Ele realmente está vivendo, não apenas existindo." Agora, todas as manhãs eu o ouço dizer para Ellen enquanto ele bebe seu elixir. Essas histórias não são sobre milagres. Elas falam sobre como simplesmente voltar às nossas raízes nos dá força. O aroma de limão, alho e gengibre preenche não só a corrente sanguínea, mas também a memória. Isso é mais do que apenas uma receita. Esta é uma ponte entre quem éramos e quem ainda podemos nos tornar.
Às vezes eu penso, talvez tenhamos tornado a vida complicada demais. Medicamentos, procedimentos, dispositivos, gráficos, diagramas. Era tudo tão simples na infância. A vovó não falava antioxidantes. Ela dizia, para fazer seu sangue dançar. Eu não sabia que o alho contém alicina, mas eu sabia que ele limpa o coração. Não li nenhum estudo, mas vivi em harmonia com a natureza. Primavera, outono, crises, purificação. Nós, os mais velhos, muitas vezes sentimos que o tempo está nos empurrando para fora, que tudo que é novo não é feito para nós. Que época nós vivemos? Mas você sabe, eu percebi que o que guardamos, nossas memórias, experiências e verdades simples, é a verdadeira riqueza. As receitas da vovó não são apenas sobre comida, elas são sobre a crença de que uma pessoa pode se ajudar. É sobre a ideia de que o corpo não é um inimigo, se você aprender a fazer amizade com ele. Neste momento, vejo jovens correndo de um lado para o outro, tratando os sintomas, em vez de abordar as causas raízes. Tudo o que você precisa está bem ao seu alcance. Limão, alho, mel e um pouco de amor próprio. O principal é não ter medo de ouvir o seu corpo. Ele não pede muito. Ele pede cuidado, tempo e simplicidade. Não sou contra os médicos. Eu não nego o uso de remédios. Mas quando você é velho e seu coração dói como um cachorro idoso na porta, você anseia por algo familiar ao seu lado, algo que cheira à infância. É isso que essa bebida se tornou para mim. Não apenas um remédio, mas uma memória. Conectando-me com minha avó, com meu eu mais jovem, com um tempo em que acreditávamos não em fórmulas, mas em ervas e cuidado. E sabe de uma coisa? Eu acredito novamente. Acredito que ainda é cedo demais para desistir, que o coração pode ser reanimado, que há mais força dentro de nós do que percebemos. O que você acha? Escreva para mim. Talvez você tenha a receita da sua própria avó? Ou vai experimentar a minha? Só não se esqueça de consultar seu médico primeiro. Depois, ouça seu coração. Isso te dará uma dica.